O quadro de hoje nós vamos estar trazendo aqui uma resposta que deve ser dúvida de bastante pessoas também, que no caso aqui é a dúvida do Leopoldo Irama, né, onde ele faz a seguinte pergunta aqui. Para dois painéis de 250 watts, no caso 24 volts, painéis de 250 watts, nós trabalhamos com 24 volts, em paralelo, devo colocar um disjuntor de quantos amperes antes do controlador? A resposta para a pergunta dele já está aqui na própria pergunta, tá? Mas como a pessoa não tem um conhecimento um pouco mais avançado sobre o assunto, está se deparando com esses assuntos agora, fica um pouco difícil realmente de ter essa resposta, tá? Mas uma das coisas que precisa ficar em mente muito bem claro para você, que a gente aborda isso lá na apostila do curso também, tá? É que o disjuntor, ele é um dispositivo de proteção, ele vai proteger a sua fiação, ele vai proteger os condutores. E em contrapartida, claro, também protege os equipamentos. Vejamos o cenário. Você tem um determinado equipamento que por algum motivo ele começa a consumir mais do que deveria. Ou você tem uma série de equipamentos ligados ali numa tomada que tem um determinado condutor que suporta uma quantidade X de corrente passando por ele, você aumenta mais equipamentos ligados ali, vai percorrer mais corrente pelo aquele condutor, certo? E o que acontece? Pode acontecer de repente aquecer demais, pode acontecer, não vai acontecer, esse condutor ele vai aquecer, certo? Simplesmente pode acontecer nesse caso de derreter lá a sua proteção, né? E simplesmente grudar um no outro e dar um curto, e esse curto gerar alguma descarga de alguma maneira e danificar os equipamentos que está ligado naquela linha daquele condutor. Então podemos, entre aspas, dizer que o disjuntor também protege o teu equipamento, mas não é o correto, tá? O correto mesmo é o disjuntor, ele protege o condutor de um ponto a outro. E aí o que acontece? Se passar mais corrente do que aquele condutor suporta, e se o seu disjuntor tiver dimensionado de forma correta, o disjuntor vai desarmar, porque o condutor começa a aquecer, passa mais corrente também pelo disjuntor, e ele está projetado para aquela quantidade X de corrente. Geralmente esses disjuntores que a gente tem hoje em dia são termomagnéticos, né? Então o que acontece? Passou uma determinada quantidade de corrente a mais do que ele suporta, por um determinado período de tempo, ele simplesmente vai desarmar, protegendo sua fiação. Caso isso aconteça na sua instalação, ou qualquer instalação que você se depare, você tem que analisar o porquê que esse disjuntor está desarmando. Pode ter duas questões. O disjuntor está com problema, ou está passando realmente mais corrente do que deveria passar por ali. Em hipótese alguma, você deve aumentar a capacidade do disjuntor, se caso for excesso de corrente. Você tem que, além de aumentar a capacidade do disjuntor, você também tem que aumentar a bitola do condutor, tá? Se você não aumentar a bitola do condutor, você vai ter problemas do mesmo jeito, porque aí aquele disjuntor vai suportar mais corrente do que deveria aquele condutor, o disjuntor suporta, simplesmente você não tem mais o dispositivo de proteção. Então, como eu disse, a resposta está bem clara aqui, né? Na própria pergunta dele. Qual o disjuntor colocar? É muito simples, você vai analisar quanto você vai ter de corrente ali. Ou seja, dois painéis de 250 watts é aproximadamente, ele vai nos dar no pico, tá? No pico, na geração de pico, ele vai nos dar 8,36 amperes. 8,36, se você fizer vezes 30, que é a tensão nominal de trabalho dele, para poder conseguir carregar uma bateria em 24 volts, nós vamos ter aqui 250,8 watts. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o 8,36, multiplica por 2, o resultado disso é o disjuntor que você vai precisar colocar. Vejamos aqui, ele deu 16,72, mas nesse caso é o pico, né? Ou você vai colocar disjuntor de 20, o que eu não indico, porque você está 4 amperes acima, tá? Ou você coloca um disjuntor de 16, certo? Só que aí, você colocando disjuntor de 16, você está quase 1 ampere no déficit, mas como não vai ser a todo momento que você vai estar no pico,
então não vai ter problema. Porém, você precisa analisar o seguinte, dependendo da tua região, insolação média, como tiver em determinados horários do dia, pode ser que o teu painel gere em média de 9 ampere e meio, já aconteceu aqui comigo. Se for este o caso, tem que ser disjuntor de 20. Então, para que a resposta fique mais clara e mais nítida para você, e a gente não complique muito, coloque para um arranjo desse disjuntor de 20. Ponto. Porque daí você está tranquilo, 4 amperes a mais vai proteger bem também o seu condutor ali, porque se você ligar mais um painel, vai passar muito além disso, aí ele vai começar a desarmar. Só que você tem que ter em mente isso, você projetou para 2 painéis. O correto é você trabalhar com disjuntores de corrente DC direto na capacidade que você precisa. Geralmente tem alguns disjuntores da Siemens, que é muito interessante. O pessoal está começando, está se acostumando, na verdade, a utilizar aqueles disjuntores para som automotivo. Também pode, não tem problema. O maior problema é que você não encontra com correntes baixas, porque geralmente som automotivo é aqueles sons que trafega aí 100, 200 amperes ali nas baterias, né, entre o sistema, e aí você não vai ter um disjuntor de muita corrente, de corrente ideal, na verdade, para o teu circuito. Tá? Então o correto mesmo é você procurar disjuntor desses padrão trilho DIN, que você vai encontrar geralmente da Siemens, tá? Da Schneider Electric também tem alguns disjuntores assim, eles são mais caros, mas é o mais ideal. Então num caso desse daqui, você vai ter que trabalhar com um disjuntor de 20 amperes. Se achar o de 16, maravilha, trabalha com 16. Porém, caso dê um pico, você precisa ver o disjuntor, quanto ele suporta, por quanto tempo aquele pico. Né? Geralmente ele vai suportar por um período uma capacidade a mais de corrente. Se ele suportar esse período não ultrapassar, você pode trabalhar com ele. Então, por isso que eu sempre digo, você precisa se capacitar, você tem que entender como que as coisas funcionam, você precisa entender de elétrica, você precisa entender de interpretar um datasheet de um componente, para você poder realmente saber se pode ou não empregar aquele componente. Por isso que eu coloco à sua disposição essas apostilas, para complementar esse curso, para complementar as dúvidas que você tem e que eu respondo por aqui. Lá você vai encontrar detalhado uma série de coisas que realmente vai te deixar bem fera nesse assunto, ok? Então por isso que é importante você estar sempre se capacitando. Dá uma olhada aqui na descrição, vai ficar o link para essa apostila, você vai ver que também se estiver no celular, tem um link de interatividade bem aqui em cima, você pode estar clicando para acessar por lá, ok? Ela ainda está num preço promocional, vai ficar ainda por um período esse preço, tá bom? E na medida do possível eu venho tirar algumas dúvidas aqui, beleza? Mas em teoria é isso, você vai ter que pegar a quantidade de painéis que você vai ligar em paralelo, você vai ver a quantidade de corrente que vai percorrer por ali e a partir daí você vai escolher o disjuntor. Isso não vale diretamente para o cabeamento. O cabeamento você tem que respeitar o espaço, tipo a metragem do cabo, né? Para cada X metro a bitola tem que aumentar e assim por diante, coisas que você também encontra na apostila. Inclusive tem material de apoio, de brinde para você nessas apostilas aí, ok? Nós falamos aqui do disjuntor que vai proteger o condutor entre o painel solar e o controlador de carga. Mas também você vai ter que colocar um disjuntor entre o controlador e a bateria e entre a bateria e o inversor. Em todo esse circuito nós estamos trabalhando com disjuntores DC, correntes DC e correntes altas. Porém, dos painéis é uma determinada corrente. Dos painéis é uma determinada corrente. E ela é teoricamente baixa. Já do controlador de carga para o teu banco de baterias, aí vai depender do banco de baterias que você tem. Né? Claro que esse disjuntor vai ser praticamente o mesmo que protege, a mesma capacidade do que protege o cabeamento que vem dos painéis. Porque você vai mandar 10% ali da capacidade da sua bateria. Então vejamos, se você tiver um banco de baterias com 200 amperes, você vai mandar 20 amperes, vai precisar de um disjuntor de 20. Se você tiver um banco de bateria de 170 amperes, você vai mandar ali 17 amperes, o de 20 também. Se você tiver um banco de baterias ali que está em 24 volts, mas é uma bateria de 100 amperes, por exemplo, você vai precisar de 10 amperes, aí ele já tem que ser o disjuntor de 10, e assim por diante. Então você tem que escolher de acordo com a corrente que vai circular pelo seu condutor. E aí você precisa entender e fazer alguns cálculos.
Já o da bateria por inversor, aí já é um disjuntor um pouco mais parrudo. E ele vai depender diretamente da capacidade do teu inversor. Por exemplo, ó, um inversor de 1000 watts, né? Você divide ele por 24 volts, você vai precisar de um disjuntor de 41,66 amperes. Você vai ter que trabalhar com um disjuntor de 40 ou um disjuntor aí de 45. Talvez você não vai achar de 45, você vai achar de 50. Nesse caso, você vai ter que pôr o de 50. Mas tente encontrar o mais próximo possível da capacidade que você precisa. Tá? É importante realmente você trabalhar dessa maneira para que você proteja todo o seu circuito, todo o seu sistema e evite assim danos, prejuízos, queima de equipamento e assim por diante, tendo em vista que custa caro montar esse sistema. Então é super importante você entender dessa maneira, né? Aqui a gente está dando uma explanada meio que por cima do assunto, tá? Então é importante você se aprofundar um pouco mais, ok? Como eu venho sempre falando, tem bastante material e literatura também na internet sobre o assunto. Eu coloco à tua disposição esse kit de apostila e vou estar trabalhando mais para frente também com alguns outros cursos livres para que você possa se capacitar um pouco mais, quem queira realmente se capacitar, beleza? Bom, gostaria imensamente de agradecer para você que chegou até aqui nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like que ajuda bastante. Compartilha, como sempre, esse material, esse conhecimento, passe à frente para outras pessoas, para que também ajude outras pessoas, beleza? Não se esqueça, na descrição tem bastante links úteis para que você possa estar acompanhando aí algumas coisas interessantes, ok? Tem também o link lá para a loja virtual para você poder estar adquirindo essa apostila e também contribuindo diretamente com o canal. Também você vai encontrar lá o link para o site para a área de membros, né, do Eduardo Aquino, para que você possa se inscrever como um membro free ou de repente estar contribuindo com esse trabalho também, beleza? Sexta-feira agora, amanhã, eu vou estar iniciando uma série nova, que é Sexta Solar, onde nós vamos estar falando sobre assuntos relacionados à energia solar, porém, o assunto que eu vou iniciar, já te adianto, é sobre energia solar, mas vou deixar aí um ponto de interrogação para que você acompanhe amanhã e descubra amanhã qual que vai ser o assunto dessa nova série, beleza? É isso aí, galera. Grande abraço e até mais. Fui!